Grata a Deus por mais um EBD online. Gostaria de desejar a paz do Senhor para todos, né? Mais um EBD que estamos aqui juntos para aprender um pouco mais da palavra de Deus e passar para os nossos pré-adolescentes. Então eu gostaria que vocês já começassem, né? Lembrando que durante todo esse trimestre a gente vai estar estudando sobre quem é Deus, né? E você pode estar fazendo o quê? Recapitulando com a sua turma sobre as lições passadas, né? Onde estudamos sobre que Deus é o Criador, o Libertador, e hoje a gente vai estar estudando que Ele é o único. Então a gente já começa pedindo para que todos os seus adolescentes, pré-adolescentes, né? Você pode começar com um devocional, fazendo um momento de louvor, um momento deles fazerem os seus agradecimentos e também de pedirem oração, né, por algo que eles estão precisando ou algum coleguinha. E é nesse momento também que você aproveita para procurar saber como é que eles estão e aí poder ajudar de alguma forma e acolher a cada um dos seus pré-adolescentes. Feito isso, a gente começa com a lição, falando o quê? Qual é o tema? Que é o único. Não esquecendo que essa lição ela tem 3 objetivos. Explicar que Deus exige fidelidade e adoração somente a Ele, saber que a idolatria é um pecado abominável a Deus e reconhecer que nada pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. E aí você pode começar pedindo para que cada um ele abra a sua Bíblia, sempre incentive eles a fazerem a leitura da Bíblia. E aí vocês podem pedir para ele ler no livro de Isaías. Vai lá, sempre naquela... perguntando onde é o livro de Isaías, se é no Novo, se é no Velho Testamento. E aí Isaías capítulo 42 e o versículo 8. É apenas esse que eu vou ler para vocês, que a lição pede. Mas ela pede também que a gente leia a 1 Reis 18, do 20 ao 26, depois o 30, depois do 36 ao 39. E esses versículos você vai fazer como? Pedir para cada pré-adolescente seu ler, para eles estarem mais inteirados e se acostumando com a leitura da Bíblia. Então, em Isaías 42 e 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E aí a gente continua com a nossa lição. Tem uma dinâmica que está dentro da lição, o espaço do professor, que você pode utilizar. E eu trouxe para vocês. Eu fiz os papeizinhos assim, simples, né? Eu cortei as folhinhas de ofício, escrevi de caneta mesmo, mas você pode pegar uma cartolina, pode escrever pelo computador digitadinho, tudo bonitinho. Mas você pode fazer assim também, que é bem didático dessa forma. E você vai distribuir para cada adolescente seu. Se tiver muito, você pode fazer dupla, trio. E aí você vai pedir para que eles mostrem o que esse versículo, o que é que Deus representa, como Deus se apresenta nesse versículo. E aí eu escolhi Isaías 43 e 15, que diz assim, ó, Isaías 43 e 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Pronto. Aí, como é que Deus ele se apresentou? Como Senhor, como santo e como Criador. Aí você pede para ele escrever aqui atrás e junto vocês vão aprendendo eles vão aprendendo sobre realmente quem é o nosso Deus. E aqui, depois da leitura, a gente entra no primeiro ponto, que é assim, o povo de Israel nos tempos de Elias. E aí você vai falar para eles, né? Você vai estudar um pouco mais a história do profeta Elias e você vai dizer que o povo de Israel, a lição nos diz que o povo de Israel vivia em tempos difíceis, em tempos de separação, onde tinha o reino do sul e o reino do norte. E por muita mistura que tinha, então tinha diversas linhagens que eram constituídas como reis. E aí, no reino do norte, se levanta o rei Acabe, que foi o 8º rei do reino norte. E Acabe, por sua vez, por não conhecer
os princípios bíblicos, ele se casa com a princesa dos Sidônios, né, chamada Jezabel. E quem era Jezabel? Era uma mulher comprometida com a adoração a Baal. E ela patrocinava a idolatria. Você pode pesquisar o que é idolatria. Você pode pedir para os seus pré-adolescentes pesquisarem o que é politeísta, o que são as pessoas monoteístas. E aí, durante a aula, você vai poder estar passando para eles os significados verdadeiros. Então, Jezabel era uma mulher que gostava de ídolos, né? Então, os registros bíblicos explicam que ela era uma mulher vingativa, assassina e influenciava o seu esposo a promover o mal. Então, com tudo isso, né, o rei, ele era uma pessoa que deveria ser o canal de Deus, né, para o povo, ser aquela pessoa que vai acolher, que vai ajudar, que vai orientar debaixo das promessas de Deus. Só que Acabe tinha uma linhagem totalmente diferente. E o povo de Israel, desde cedo, o Senhor orientou que só tinha ele como Deus, que ele era único. Mas no reinado de Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, não era isso que estava acontecendo. E foi aí que Deus levantou Elias, né? Para que, se ele realmente fosse uma pessoa cristã, o que ia acontecer com Acabe? Elias ia ser um auxiliador, um mentor, ia estar ajudando, mas não foi o que aconteceu, porque ele não servia a Deus. Então Elias veio como profeta e para declarar ao povo que precisava de mudança, que era necessário mudança, que era necessária adoração apenas um Deus. E o que foi que Deus utilizou Elias? Para que profetizasse que naquele lugar não ia chover. E algum dos deuses que Jezabel adorava, que o povo adorava, era responsável por quê? Pela água, pela chuva, pelos fenômenos naturais. E o que foi que acabou acontecendo? A chuva cessou. E o povo, naquela época, vivia de quê? Agricultura, cuidava dos animais, as plantações, e foi passando o tempo e a seca aumentou e a fome chegou e os animais começaram a morrer. Então ele muito ficou preocupado. E aqui diz assim, é outro tema, o problema da idolatria, que desde o início Deus exige do seu povo adoração e fidelidade somente a ele, né? Então ele era muito rígido quanto a isso. E a seca durou mais de 3 anos. Né? E chegou ao ponto do povo passar fome. Não descia nem um orvalho à noite, né? Isso deixou o reino debilitado, né? Pois até os cavalos do exército real ficaram sem alimentação. E aí vem a parte final. O que foi que aconteceu no desafio final? Acabe, ele tinha um mordomo chamado Obadias, que era temente a Deus, que cuidou de alguns profetas diante de tanta dificuldade. E aconteceu que eles estavam juntos, né, procurando ervas para os animais na terra. E aí Obadias, na verdade, se encontrou com Elias. E Elias disse, olha, diz ao teu rei Acabe que eu quero falar com ele. E na mesma hora, Acabe se lembrou que tinha sido Elias que tinha profetizado que não ia ter mais, que não ia chover. E ele não teve demora. Explica a eles que ele foi lá e começou a procurar saber sobre o que é que estava acontecendo com Elias. E Elias disse mesmo assim, veja só, eu queria que você reunisse no Monte Carmelo todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. E assim foi feito. Para que eles pudessem fazer um holocausto, e o Deus que responder com fogo, esse sim é o verdadeiro Deus. E a palavra do Senhor que dos profetas de Baal foram 450, e o de Azera 400, e eles fizeram todo o holocausto, e clamaram, e gritaram, e se cortaram, fizeram de tudo, mas não foi respondido. Mas a palavra do Senhor disse que quando Elias organizou, a palavra do Senhor diz assim, que Elias restaurou o altar do Senhor e montou o sacrifício, né? E ali foi feito o holocausto e foi respondido com fogo. E todo o povo reconheceu que só existe um único Deus, e é o nosso, o qual nós servimos. E aí
nessa parte final da lição, diz assim, que todos nós precisamos o quê? Avaliar os nossos corações e saber realmente o que tem sido o nosso Deus. Como assim? Às vezes o nosso Deus é um celular, é uma televisão, é um coleguinha que a gente coloca como tudo de mais importante na nossa vida. E o nosso Deus que é o quê? Que a gente reconheça que só existe Ele como Deus. Você pode também aproveitar nessa aula para dizer que o nosso Deus, além dele ser único, ele também é trino, né? Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Só que todos eles são apenas um, né? Ele não há variação, não há mudança alguma nesse nosso Deus. E depois disso, você pode estar fazendo com seus pré-adolescentes uma dinâmica com esse feijão que eu trouxe. Você pode trazer feijão ou algum milho, ou até pegar papel, fazer bolinhas, e você vai colocar em cima da mesa e convidar apenas 2 pré-adolescentes. E você vai dizer a ele, olha, eu quero que cada um separe, conte apenas 35 feijãozinhos. E separe. Você vai fazer isso com eles, né? E aí, nesse momento que eles começarem a se concentrar e a contar, você vai no restante da sala e diga, agora vocês podem se dividir e vá lá ajudar os seus amiguinhos. E aí, quando eles vierem ajudar, consequentemente, um vai ficar contando alto. Um vai ficar dizendo, faz assim, é melhor tu separar para esse lado. O outro, não, separa para cá. E aquela confusão toda. E aí, depois que der o tempozinho que você vai dar, 3 minutos, 4 minutos, aí você para, tão somente, pronto, acabou agora, vamos ver. E pergunta àqueles 2 que foram chamados primeiro, e aí, como foi que vocês se sentiram em estar contando? E depois que a ajuda chegou, o que foi que aconteceu? E você espere eles falarem para você, né? E eles provavelmente vão dizer que se sentiram incomodados, porque um estava falando mais do que o outro, e isso atrapalhou a concentração. E você pode dizer que a mesma coisa são nos nossos dias, que às vezes aparecem coisas para nos afastar do nosso foco, que é Cristo. Então vem amiguinhos querendo nos levar por caminhos que não são do agrado de Deus, que é para fazer coisas erradas. Então a gente acaba perdendo o nosso foco, mas que diante de qualquer coisa a gente não perca o nosso foco em Cristo, que a gente possa sempre estar direcionado a Ele, diante de qualquer dificuldade, né? Que a gente não perca a concentração, mas sempre se concentre em Cristo, que é o único Deus, o nosso único Deus. Então você pode estar explanando tanto essa dinâmica dos papeizinhos como a do feijão com o seu pré-adolescente, e incentive mesmo a leitura da Bíblia, a eles estarem buscando conhecimento com a lição e fazendo a atividade no final também, tá certo? Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Amém. Fiquem na paz.